Sete horas e 41 minutos, de volta com o Bitcoin Bom Dia aqui pela Bitcoin TV para começar sua manhã sempre muito bem informado, com imagens da Praça Dante Alighieri, já que a Feira Ponto de Safra será realizada de forma excepcional hoje, quinta-feira, Ponto de Safra que acontece às sextas. Você pode acompanhar através do site visão.com.br e já dá para ver ali que tem sol agora. Começou com chuva na madrugada, nublado, agora tem sol. Depois o Corlate vai atualizar a previsão do tempo para a gente entender o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda hoje, amanhã e no final de semana. Mas olha quem está conosco mais cedo hoje. Ele, Padre Renato Ariotti. Bom dia, Padre Renato. Opa, bom dia, Márcio. Tudo bem, meu irmão? Tudo ótimo. Como nós combinamos durante essa semana com o Padre Renato para fazer uma entrevista para a gente falar sobre a Páscoa, falar sobre essa data tão importante, sobre o que ela significa, o que ela simboliza. Padre Renato, para a gente começar, para quem está acompanhando... Antes de começar, peraí, então. Opa! Bom dia ao Corlate também, irmão. Tem que dar um bom dia pro Corlate, né? Deixa eu colocar ele na conversa aqui também. Isso. Então vamos colocar o Ariel também na conversa, que ele quer ganhar um bom dia. Quero cumprimentar os três, então. Márcio, Corlate, Ariel e também o nosso Fabiano e toda a equipe, família Bitcoin. Bom dia, grande abraço para vocês todos. Opa! Bom dia, Padre Renato. Bom dia, irmão. Bom dia, Corlate. Bom dia, Padre. Ariel também, Ariel, querido, ótimo. Bom. Padre Renato, então, para a gente entender como é que funciona a data da Páscoa, ela é móvel, né? A gente nunca tem uma data fixa como o Natal. Como é que se faz esse cálculo e tem a data da Páscoa? Bom, agora tu também, o cálculo eu também não sei, mas eu sei que é uma data que vai conforme a Lua. Essa é conforme a Lua cheia, a primeira Lua cheia do mês de abril, então é uma data móvel. E agora, nós valorizando esse dia, valorizando esse tempo, e neste ano, a Páscoa cai bem no início do mês de abril. Então, é uma data móvel, ela tem um significado a partir da primeira lua cheia do mês de abril. Então, essa é uma data móvel. Isso eu sei. Esse ano, então, comemorado agora no próximo domingo, dia 4 de abril. 4 de abril. Então, o que significa em tempos como os que estamos vivendo, Padre Renato, a Páscoa, o significado da Páscoa, mas trazendo mais para a nossa realidade de hoje, que está bem complicado, né? Isso. Essa questão da ressurreição, ao mesmo tempo num período que a gente está enfrentando aí tantas vidas perdidas pela Covid-19. Talvez o mais complicado, talvez seja a palavra que está mais dentro do momento que estamos vivendo, porque a palavra Páscoa, ela significa passagem. E a primeira Páscoa acontece quando o povo hebreu estava preso, cativo, no Egito. E Moisés passa pelo Mar Vermelho com esse povo, depois de 40 anos, esse povo, o povo judeu é liberto, é a grande passagem, Páscoa. Mas a palavra Páscoa significa libertação não só de coisas ou de poderes, mas a libertação por uma vida nova. Por isso que Jesus é o grande sentido da Páscoa. Ele nos liberta do erro, do pecado, da morte e nos traz vida nova. Por isso que a Páscoa, ela tem dois grandes focos. Tem a Sexta-feira Santa, que é a cruz, e tem o Sábado Santo, que é a luz. Páscoa é morte e vida. Páscoa é cruz e é luz. E aí a gente podia se perguntar, e hoje, a gente está vivendo mais cruz ou mais luz? A gente vive mais Sexta-feira Santa ou Sábado de Aleluia? Tem gente que nem é Sexta-feira Santa, sempre Sexta-feira 13, de mal com a vida. Então, esse é o sentido da Páscoa. A Páscoa também é ressurreição. As pequenas ressurreições do dia a dia. Ressurreição não só no final da nossa vida, no final dos tempos,
mas a ressurreição que deve acontecer todos os dias. Esse é um sentido muito interessante dos pequenos momentos, das pequenas ressurreições diárias. Então, a valorização do dia, a valorização da família, a valorização da nossa vida, a valorização das coisas, e essa pandemia está nos ensinando que nós devemos valorizar as pequenas coisas do dia a dia que marcam muito. Por isso que a palavra Páscoa tem um sentido muito forte de passagem, mas uma passagem para a vida, para a esperança, para saber que o nosso futuro é bom. Corlatti. Irmão Padre Renato Ariotti, nos conhecemos há mais de 30 anos, né? E eu sei da sua solidariedade e de amor ao próximo. Quando a gente fala em Páscoa, o senhor acredita que essa solidariedade, ela aumenta? Quando a gente fala em ressurreição, né? A gente, para algumas pessoas, é a ressurreição da solidariedade, do amor ao próximo. São temas que o senhor vive e convive diariamente, né? É verdade. E eu acredito muito nisso. Mais do que falar, é preciso a gente viver. Há alguns anos atrás, nós tivemos uma palestra, porque o Papa Francisco, que é um homem muito sábio, ele criou, há 4 anos atrás, o Dia do Pobre. Em novembro tem o Dia do Pobre. E um professor, ele nos deu uma orientação sobre o que significa ser pobre, o Dia do Pobre, falou. Aí, na hora do cafezinho, Corlatti, na hora do cafezinho, só eu e ele, lógico, né? Conversando, eu disse, parabéns, professor, pela sua explicação sobre os pobres, sobre a necessidade e tudo mais. Aí eu fiz uma pergunta para esse senhor, para esse professor. Eu disse o seguinte, meu irmão, me dá o nome de algum pobre que você conhece. Oh, padre, são muitos. Não, mas eu sei que são muitos, mas eu gostaria que você me desse o nome de algum pobre que você conhece. Aí ele disse, bah, padre, eu não sei. Aí eu disse para ele, aquilo que o senhor disse está muito bom, mas pelo menos tem que abaixar a bola, isto é, a gente também tem que ter contato com essas pessoas, porque senão o nosso amor é platônico, no mundo das ideias, e ideias até eu. Por isso que a solidariedade e a caridade não deve ser apenas um pensamento ou uma ideia bonita para os outros. A caridade, a solidariedade deve passar pelas mãos. Madre Teresa de Calcutá diz assim, os lábios que rezam são importantes, mas eu acredito mais nas mãos que fazem do que nos lábios que apenas rezam. Muito bem. Ariel? Bom dia, então, Oi, Padre Renato. Oi, Ariel. Nesse papel de alento, né, que a igreja sempre traz, de conforto, de busca de orientação, né? Eu estava aqui pensando que é o nosso momento de buscar aí na figura do Senhor esse alento, essa orientação para esses grandes questionamentos e surpreendentes que a gente está vivendo em meio à pandemia, que é muita gente resistindo, por exemplo, a respeitar, né? Essa é a palavra, a respeitar a dor, o sofrimento de quem está perdendo familiares, né? É um inegável que tem um desdém, né? A gente sabe também que tem a ver com um mecanismo de defesa, de negação, por medo, de não querer encarar a realidade, e se deixar conduzir para projetar culpas, e ao invés de se verificar a responsabilidade de cada um. O que o senhor pode nos dizer nesse sentido, assim, de como se pode chegar nas pessoas que têm essa conduta? O que a gente pode fazer para envolver mais as pessoas numa ideia de colaboração, de cooperação coletiva, de respeito, para que a sociedade, a comunidade, né, comum, unidade humana, unida, possa contribuir, cada um com o outro, para a gente atravessar melhor esse momento? Nos dê um alento, Padre Renato, uma orientação para como fazer isso. Obrigado pela pergunta, Ariel, também pelo comentário. Também me ajuda aqui nesse momento. Uma coisa é certa, ninguém de nós acorda dizendo hoje vai dar tudo errado. Ninguém de nós acorda dizendo hoje vai dar tudo errado. Não.
O sentido é esse, a gente acorda e diz, não, hoje vai dar tudo certo. E se alguma coisa não acontece como a gente imaginou, ou quis, não importa, recomeça, vai de novo. Por isso que diante de uma pandemia, uma palavra nova que apareceu, que é a realidade que a gente vive, diante de uma pandemia, a solução está no todo, isso que você disse, no conjunto. Cada um, sim, fazendo a sua parte, o que é? Então, usando a máscara, o cuidado, o distanciamento social, lavando a higienização, assim por diante. Essa pandemia nos ensinou algo muito importante. Estamos todos no mesmo nível. Um precisa do outro. Essa pandemia nos ensinou que esse vírus não ataca nem a natureza, nem as árvores, nem os bichos. Ataca a gente. O ser humano que muitas vezes, naquela vontade de se tornar Deus. Não, nós somos pessoas humanas. Por isso que a mensagem é esta, a resposta passa pela solidariedade. Esse tempo de pandemia é um tempo, deve ser de fraternidade, de solidariedade e de criatividade no bem, parceria no bem, criatividade no bem. Cada um de nós tem a sua história, a sua vida, a sua família. Certamente todos nós já tivemos a vivência, a convivência com este vírus através de pessoas queridas de nossas casas, ou a gente mesmo que passou por esse momento. Então, em tudo ter calma. Eu estou usando muito essa expressão aqui, ó. No tempo de pandemia, não chore. Ore. Confie em Deus. Tem alguma pessoa com quem a gente também possa conversar. Use a criatividade e faça alguma coisa. Por isso que a vida da gente, ela é um presente, mas é um momento. Até há pouco tempo a gente achava que quem ia, sei lá, sofrer mais com esse vírus fossem pessoas de idade ou doentes. E hoje a gente está vendo que esse vírus muitas vezes ataca pessoas que têm muita saúde e jovens. Por isso, esse é o sentido também nesse momento. Não ter medo das dificuldades. Não tenha medo das dificuldades. Esses dias eu tive uma alegria e também um sentimento que eu nem entendia direito o que estava acontecendo, porque veio conversar comigo uma senhora, uma moça que trabalha num dos hospitais da cidade de Caxias. E qual é a atividade dela no hospital? Esta moça, a atividade dela é, quando uma pessoa vai ser entubada, muitas vezes está consciente. E o trabalho dela é filmar aquilo que aquela pessoa quer dizer para os seus familiares. Então, obrigado por tudo, não sei o quê, porque muitos deles, infelizmente, morrem e outros, graças a Deus, recuperam a saúde. Então, ela filma a pessoa, leva para o grupo que está lá fora, na outra sala, a família ouve e depois a família diz para ela, cuida do meu pai, ou cuida da minha mãe, cuida deles. E ela me disse assim, padre, eu estou entrando em parafuso, porque como é que eu posso cuidar dos outros se eu tenho a minha família para cuidar, eu tenho minha filha para cuidar, eu tenho minha mãe para cuidar? Daí ela foi conversar com uma amiga dela, psicóloga. E essa psicóloga disse, você está precisando também de um tratamento de alguma coisa, de um remédio. Então, o psicólogo não pode receitar remédio. Então, ela foi para uma psiquiatra. Então, o psiquiatra receitou um remédio durante um mês. E ela disse, eu estou com uma síndrome de pânico, eu estou com medo. Uma psicóloga. E disse para o psiquiatra, estou com síndrome de pânico, de medo. E esse psiquiatra disse o seguinte, você tomou o remédio durante um mês. Olha o que ele disse. O remédio não resolve o problema, ele remedia. E ele perguntou, você tem alguma religião? Sim, sou católica. Então procure um padre. Ela veio conversar comigo e eu disse para ela o seguinte, querida, a gente tem que conviver com os problemas, mas não dá para assumir todos os problemas das pessoas. Aí eu disse para ela, imagina eu, padre, se eu assumisse todo o sentimento de morte diante de um sepultamento que eu faço. A gente piraria. Então a gente também tem que saber equilibrar. E ela me disse uma coisa importante, essa psicóloga, Padre Renato, acreditar em Deus, confiar em Deus, significa colocar-se no colo dele. Colocar-se no colo de Deus. Então,
O remédio é importante, a conversa é importante, mas a espiritualidade, ela é algo fundamental, porque valoriza a vida da gente. Por isso que não dá para entender. Se a gente abre as academias para a gente poder fazer exercício, que é bom para nossa mente, por que não dá para abrir as igrejas para acolher também pessoas fiéis através de uma palavra da oração? Tem pandemia na igreja, tem pandemia na escola, mas não tem pandemia no mercado, não tem pandemia no ônibus, não tem pandemia na lotérica. Então, alguma coisa não está certa. Mas, em todos os casos, a gente tem que conviver com tudo isso, mas a solução está no todo, na comunidade e no grupo. Muito bem. Padre Renato Ariotti, indo nesse sentido, dessa sua última colocação, eu estou vendo aqui que tem orientações e sugestões da CNBB para essa Semana Santa, porque a gente está acostumado, eu enquanto jornalista, meus colegas também, a gente faz a cobertura, tinha a Via Crucis lá nos pavilhões da Festa da Uva, que era sempre muito bonita a encenação, a procissão ali na Praça Dante, enfim, no centro da cidade. Como é que tem sido lidar com isso, com essa parte de não poder fazer essas atividades que normalmente acontecem durante a Semana Santa? Como é que tem sido essas orientações e o que dá para fazer na prática para manter esse espírito vivo da Semana Santa? O que tem sido feito e tentar levar no dia a dia? É isso aí, é viver, é fazer, é se adaptar ao momento. Eu gosto de música, é dançar conforme a música. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade, não dá para fazer, eu faço do meu jeito e pronto. Não. Por isso que tem as orientações, então, orientações de um governo, a orientação da saúde, e aqui na nossa diocese nós temos o bispo e o vigário-geral, 2 ou 3 pessoas que nos orientam, eles dizem como deve ser feito. Por isso que acontecem as celebrações em diversos horários nas comunidades, com um porém, no máximo 30 pessoas. E a gente está convidando as pessoas para acompanharem através da live, para acompanharem através do Face. Aqui mesmo na minha paróquia, ontem de noite, por exemplo, nós tivemos a missa das quartas-feiras. Na igreja tinha 30 pessoas, mas estavam nos acompanhando através do Face, da nossa missa, mais de 125 pessoas. Então, isso é uma coisa bacana também, utilizando essa ferramenta, assim como nós estamos fazendo agora, de as celebrações de maneira virtual, que nos unem na mesma fé. Por isso que a igreja não está fechada. O que está fechado é o templo, mas a igreja somos nós, porque Deus mora no verdadeiro templo, que é o nosso coração. Mais do que nunca, a gente está descobrindo essa função da família, da fé, da comunidade, do ambiente e do meio, dos meios de comunicação. Então, as celebrações irão acontecer. Hoje é quinta-feira santa, por exemplo. Lá no santuário, agora às 9 horas, não sei se tem uma imagem lá do santuário em Caravaggio, se até tivesse, podia colocar. Tem, já vai, já coloco. Isso, então, lá no santuário em Caravaggio, agora às 9 horas, vai ter uma missa com 30 padres, junto com Dom José e Dom Alessandro, onde vão celebrar a missa, onde vai ser abençoados o óleo de oliveira, que é utilizado durante o ano nas celebrações do batismo, da crisma, ordenações sacerdotais, a unção dos enfermos, dos doentes. Então, porque hoje é o início do Tríduo Pascal. Tríduo, isto é, 3 dias, de a maior festa de todas. Esse final de semana e esse domingo, iremos celebrar a maior festa, maior festa do padroeiro, mais que tudo, porque é a festa maior que a festa da Páscoa, a festa da ressurreição. Amanhã também nas comunidades, às 9 horas, na maioria das comunidades, a via sacra, e às 3 horas da tarde não dá para fazer procissão, mas tem a leitura da paixão. E no sábado santo, no final da tarde, a bênção da água e a bênção do fogo novo. Jesus é esta luz. E no dia da Páscoa, da ressurreição, em todas as paróquias, a celebração da missa, diversas comunidades, e através dos meios de comunicação, do rádio, da televisão, do Face, de lives, a gente pode participar também. Então, mesmo de uma maneira restrita, sempre é ocasião para a gente viver e renovar a nossa fé. E esse é o sentido da vida. Mais do que presencial, marcar
um sentido espiritual, de coração para coração. Muito bem, Padre Renato Ariotti, a pedidos, imagens do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, aqui enquanto a gente faz esse bate-papo. Corlatti, tem mais um questionamento? Padre Renato, o senhor é um religioso que vai muito para as comunidades, vai muito para a periferia. O senhor é realmente uma testemunha, né, do que ocorre, da miséria, da pobreza do povo, porque o senhor ajuda muitas comunidades, muitas pessoas, papeleiros, por exemplo, né, resgatando, inclusive, pessoas que eram moradores de rua e que hoje retornaram ao mercado de trabalho, e aí chega uma pandemia e que muda a vida de todos nós. E eu gostaria de saber aí na sua paróquia, as pessoas que lhe procuram, como é que está essa questão de alimentos? As pessoas, eu sei que o senhor consegue muitas cestas básicas, muito alimento para essas pessoas, porque a gente sabe que existe o Covid, e é evidente que as pessoas estão morrendo vítimas do Covid, mas tem gente que morre vítima de falta de alimento. Conta um pouquinho para a gente como é que está essa questão de auxílio àqueles que mais necessitam num momento tão difícil como é o que estamos vivendo atualmente. Isso. Obrigado, irmão, também pela pergunta, e também nós nos conhecemos já há tantos anos, você também, sempre muito dedicado através da comunicação. Uma coisa importante é essa, é não sermos indiferentes. O problema não é errar, o problema é ser indiferente, isto é, eu estou bem, os outros que se danem. Não, então tem que ter sempre um espírito de solidariedade. Graças a Deus, aqui na nossa cidade de Caxias, esse espírito de solidariedade é ainda muito forte e presente. Então, mesmo aqui no bairro Cruzeiro, nas comunidades, nós temos a Pastoral do Pão ou a Pastoral da Solidariedade, através da Pastoral da Família. Este nome, ele é diverso nas comunidades, mas o objetivo é o mesmo, poder angariar alimentos não perecíveis, e através de uma organização da Pastoral Familiar, nós temos os nomes dessas pessoas. Na medida do possível, a gente vai visitar também esta família, que é ajudada, em princípio, durante 3 meses. Depois, se a família não consegue, por conta, pelas próprias pernas, nós ajudamos mais 3 meses. Então, é uma coisa boa, porque é algo organizado. Não só aqui na paróquia do Sagrado Coração de Jesus do bairro Cruzeiro, mas também em toda a cidade de Caxias. E aproveitando o momento, amanhã, no sábado, depois de amanhã, sábado, das 9 da manhã até 1 da tarde, nas paróquias da cidade de Caxias, nós vamos fazer um gesto de solidariedade em relação ao banco de alimentos. O banco de alimentos também auxilia muitas comunidades e pessoas. Então, nós assumimos como cidade de Caxias que nas nossas paróquias, das 9 da manhã à 1 da tarde, vai ter uma central de acolhimento, recolher alimentos não perecíveis, e depois esses alimentos serão revertidos para o banco de alimentos aqui da nossa cidade de Caxias, para que muitas famílias, não vai resolver o problema, mas pelo menos ameniza a dor e o sofrimento por ocasião da Páscoa. Então, esse é o sentido bonito da vida, de nós não sermos indiferentes, eu estou bem e pronto, não. Mas a gente poder ajudar, participar. Então, o alimento, uma palavra, um gesto, conhecer pessoas, saber o nome das pessoas, todos é difícil, lógico, mas saber o nome de algum pobre que vem ao nosso encontro, saber o nome de pessoas que vêm ao nosso... Isso também ajuda muito. Por quê? Porque ninguém quer estar na miséria ou na pobreza ou desempregado porque quer, não. A situação é essa. Então, a gente pode... E se a gente pode ajudar, tem que ajudar, tem que participar também. Muito bem, Ariel, um último questionamento antes do momento de reflexão na sequência? Bom, primeiro um agradecimento, né, Padre Renato, pelas palavras, pela orientação, porque serve para a gente também como cidadão e como profissional, né? Nós estamos aqui todos os dias buscando trazer justamente essa ideia de solidariedade, de colaboração e de chamada de atenção para o problema gerado pela indiferença, né? Eu acabei de fazer isso agora há pouco, tomei uma pancada aí num comentário sendo acusado de tendencioso, então fica complicado, assim, porque
a gente tenta colaborar também, né? E se tem alguma tendência, o tendencioso, sim, o tendencioso em defesa da vida, da cooperação, da ação coletiva, do senso de coletividade, do respeito. E aí, agradeço que é o que o senhor está colocando, ampara essa convicção que eu tenho nesses princípios. Muito Mas eu bem. quero colocar, padre, para a gente fechar até, inclusive... Viu, Ariel? Antes de você... Só para lembrar o seguinte, nós que usamos o meio de comunicação, especialmente também o Corlate, que está há tantos anos, você também, o Márcio, a gente que utiliza o meio de comunicação através do nosso comentário, a gente se expõe. E quando a gente se expõe, é para acariciarem ou baterem. Não importa. Isso é muito importante de ter no coração certas convicções, que é a vida, o respeito à vida, o cuidado com a vida. Vai e faz. E continue, viu? Continue. Faz parte do jogo, a gente sabe. É isso aí. Depois de 25 anos, a gente aprende um pouco, assim, mas nunca num cenário tão desafiador como esse. Mas, enfim, existem princípios, tanto do jornalismo como de valores humanos, que se a gente não continuar defendendo nosso papel, nosso propósito, não há propósito na nossa profissão. E profissão, antes de tudo, é professar a missão, né, padre? E a profissão, o professar a missão do jornalista é esse, é levar a informação e a interpretação a partir de princípios e valores da profissão e humanos. Uhum. De interesse público e interesse humano, né? Padre, sobre a Páscoa, né, para a gente fechar com essa questão simbólica, a grande mensagem da Páscoa, como o senhor trouxe no começo, é a ressurreição, né? Ela foi lá, por exemplo, no tempo de Jesus Cristo, a grande confirmação da palavra de Cristo, né? Aquele que ressuscitou, ele realmente foi a prova para as pessoas ali daquele tempo da divindade de Cristo e da sua missão, né? Da sua profissão de fé no mundo, do seu professar a missão. Inclusive, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Coríntios, fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Então, a ressurreição é, para o cristianismo, talvez a grande chave, a grande confirmação da divindade de Cristo e do valor da palavra, dos princípios da pregação de Jesus. Fazendo uma ligação disso, padre, com o que a gente está vivendo, né? Nós temos aí 320 mil mortos no Brasil, nesse último mês de março aqui, tantos casos e tantos ainda, infelizmente, a gente sabe que vão acontecer, né? Como é que a gente pode fazer esse elo da ressurreição para essas pessoas, deixar uma mensagem para essas pessoas que, infelizmente, estão perdendo seus entes queridos, vai acontecer ainda, e a gente sabe que a ressurreição daí é no nível da alma, de uma nova dimensão da existência, né, que não é mais terrena. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, dessa chave do cristianismo, que é a ressurreição, como uma mensagem para essas famílias que estão atravessando esse sofrimento. Bom, o que eu posso dizer a partir desse teu comentário é esse. Nós cremos em Jesus. Nós cremos na ressurreição. Isto é, assim como nós temos a vida uterina, nos 9 meses, 8 meses, temos a vida terrena e temos a vida eterna. Não é morte eterna, é vida eterna. Nós somos feitos para Deus. Isso que nós estamos vivendo é apenas uma passagem. Tem 2 coisas que nos igualam, só 2. Todos nascemos e todos morremos. O fato de a gente começar a viver, a gente já está se preparando para a casa do Pai. Nós cremos na ressurreição. Uns vivem, 90 anos ou mais. Outros 10 anos ou menos, outros 70 anos. Uma coisa é certa. Viver porque nós cremos em Deus. Querido irmão, querida irmã, a vida da gente ela é feita de oportunidades e de momentos. Tem gente que diz assim, se Deus me desse mais uma oportunidade, se Deus me desse mais uma chance. Deus nos dá sempre uma nova chance, nos dá sempre uma nova oportunidade. Sabe quando? Agora, hoje, neste momento. Meu pai, quando completou 65 anos,
Um médico disse para ele, ó, o teu pai não tem muita saúde e tudo mais, vai ter problemas, vai viver no máximo 10 anos. Meu pai, há pouco tempo, completou 85 anos. E o médico, também, meu cunhado, há 2 anos atrás, com 69 anos, veio a falecer. Então, o que eu posso dizer é isso. Viva! Minha mãe, que o Corlate conheceu também, há 10 anos atrás faleceu. Eu nunca digo a minha falecida mãe. A minha mãe que está viva no céu e viva no meu coração. Por isso que a gente tem que querer bem para as pessoas enquanto estamos vivos, juntos, valorizar a vida, valorizar as pessoas, o sorriso, a solidariedade, o elogio. O que adianta dar flor para pessoas que morreram? Ultimamente eu estou fazendo uma campanha. Não dê flor para morto. Não dê flor para morto. Ainda mais você vai ser cremado, porque jogam tudo fora. Dê flor para vivo. Compre flor para vivo. Elogie as pessoas. Agora, na Páscoa também, se não dá para a gente se encontrar, um telefonema, uma mensagem, um elogio. Porque depois que morre, por isso, valoriza a vida, querido irmão, querida irmã. O momento, hoje, esse momento agora. Amanhã, não sei. Eu estou vivendo agora, por isso, essa pandemia nos lembra que a vida da gente, ela é frágil, mas bonita. Olha que interessante. Esses dias, eu fui abençoar um consultório médico, são amigos da gente, doutor Ângelo Grilo, doutora Fernanda, casal de médicos, tomara que estejam escutando. O Ângelo um dia me disse, Renato, dá uma bênção para nós. Olha o que ele me disse, porque o médico, hein? Renato, dá uma bênção para nós. Nós somos cuidadores, mas nós também precisamos de cuidado. Que legal, irmão. Isso aí, todos nós somos cuidadores. Isso, alguém depende de nós. Mas todos nós também precisamos de cuidado. Por isso que a Páscoa lembra isso. É a ressurreição, do sorriso, da esperança, da valorização, do elogio. Sentir que a vida da gente, mesmo dentro das dificuldades, não é só isso aqui. Nós cremos em Deus, na ressurreição. Então, sim, a gente destaca as pessoas que morreram, mas nós destacamos muito mais as pessoas que estão nascendo, as crianças que agora nascem, e as pessoas que estão melhorando. Como é bom poder saber que muitos também estão melhorando. E esta vacina é importante, mas mais importante que a vacina é o cuidado. Cuidado, o respeito com as pessoas, o cuidado e a valorização na própria família. Então, no dia de hoje, e também nesse dia de Páscoa, vamos valorizar a nossa família, valorizar a nossa vida, através de um elogio, um telefonema, quem sabe, essas coisas tão simples, mas que são fundamentais à nossa convivência. Muito bem, Padre Renato Ariotti, tem muitos recados chegando aí para você. Oh, que bom! Olha aqui, ó, Padre Renato. Lourdes Maria está na nossa audiência ligada. Emanuele Bruno Roviani, bom dia, Padre. Deus abençoe. Ela manda aqui, Zalete Lodi. Amém, Padre Renato. Fazer o bem sem olhar a quem, que Deus abençoe sempre, diz a Emanuele, também o Juvenil Nunes Moraes, lhe elogiando, dizendo que concorda. O Mauro Noé Lopes também está ligado aqui com a gente. Certamente mais recados vão entrando, né, Padre Renato, e que a gente vai, sem dúvida alguma, comentar ao longo do programa. Parabéns aí, irmão, e vamos que vamos, né? Querido, é isso aí. Por isso que a gente tem que ter esperança, mesmo dentro das dificuldades, não desanimar, valorizar a vida. Aqui nesse tempo de pandemia, aqui na nossa paróquia, eu fiz amizade com o pichador da igreja, que era o pichava a igreja, eu fiz amizade com ele, e essa pessoa me disse, padre, vou lhe dar uma ideia, para não picharem tanto a igreja, vamos fazer um grafite. Mas eu disse, eu nem conheço o grafiteiro, eu lhe apresento. Fizemos um grafite aqui ao redor da igreja, aqui, aqui no bairro Cruzeiro, para também, além de contentar o coração, os olhos também das pessoas que vêm, valorizar a vida. Claro que a gente tem as dificuldades e problemas, mas temos que ser homens e mulheres pascais, isto é, de ressurreição, de vida, apostar, apoiar o bem. Muito bem, Padre Renato Ariotti, a conversa está muito boa, a gente poderia ficar a manhã inteira conversando sobre esse assunto, batendo papo, está fluindo muito bem, mas vamos aproveitar então para já fazer o seu momento de reflexão, te já antecipa hoje e já vai se despedindo
por aqui, com imagens em tempo real do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio ao lado, momentos de reflexão com o Padre Renato Ariotti. Isso, ali no santuário. Então, agora às 9 horas tem a missa também. Quem quiser pode acompanhar pela Rádio Miriam, e é bom também, o Dom José irá presidir com Dom Rufinone, Dom Alessandro, que também mora no santuário, e um grupo de 30 padres. Então, querido irmão, querida irmã, fazendo este momento de reflexão, como sempre fazemos, desde o início. Ninguém de nós acorda dizendo ou pensando, hoje vai dar tudo errado. Não. Nós sempre acordamos de maneira positiva, isso é muito importante. Hoje vai dar tudo certo, hoje vai ser melhor. E se alguma coisa de errado acontecer, a gente pede perdão. E se a gente pode recomeçar, recomece com amor e fé. Por isso, no tempo de pandemia, não desanime, não chore, ore, confie em Deus, valorize a vida, tenha algum amigo com quem conversar, abrir o coração, use a criatividade, a tua inteligência, a capacidade que Deus nos dá para fazermos o bem. E o Tríduo Pascal lembra isso, a presença de Jesus vivo e ressuscitado entre nós, na comunidade, na família, em nós. Então, no dia de hoje, ao mesmo tempo que nós queremos agradecer, o dia de hoje é o dia da Quinta-feira Santa, onde Jesus faz um grande gesto de humildade e de amor, lava os pés dos seus discípulos. Jesus, o Senhor, se abaixa, Jesus, o Senhor, vai ao encontro dos seus e lava os pés. E no final, Jesus vai dizer, vocês me chamam de Mestre e Senhor, e eu o sou. Se eu, Mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer a mesma coisa. Um dia, todos nós seremos julgados também. E Jesus vai dizer, tudo o que você fez ao menor dos meus irmãos, dos teus irmãos, foi a mim que você fez. Tudo que você deixou de fazer a um menor dos teus irmãos, foi a mim que você não fez. Por isso, querido irmão, querida irmã, nesta Páscoa, nesse dia, não seja indiferente. Se tiver a oportunidade de elogiar, elogie. De ajudar, ajude. De valorizar, valorize. Pois Deus, que nos criou, também confia em cada um de nós. Por isso, juntos, como filhos e filhas, rezamos assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesta quinta-feira santa, Deus abençoe a todos. Amanhã eu vou estar fazendo a Via Sacra, às 9 horas da manhã, valorizando a vida, e quero rezar por todos vocês. Senhor, abençoa as famílias, os doentes. E hoje à noite, às 19 horas, em todas as igrejas da cidade de Caxias, nós iremos bater os sinos, lembrando tantas pessoas que cuidam dos doentes, não só profissionais da saúde, mas nas nossas casas, nossos ambientes. Hoje à noite, às 19 horas, os sinos de todas as igrejas da cidade de Caxias irão tocar, lembrando e agradecendo tantas pessoas que se dedicam também no bem, na vida, no cuidado. Sobre todos, de coração, grande família Bitcom, a bênção do Deus todo misericordioso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Márcio, Corlati, Ariel, Fabiano, toda a família Bitcom, obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom, muito gostoso estar com vocês. Tudo de bom. Feliz Páscoa, estamos juntos também. Feliz Páscoa, Padre Renato Ariotti. Muito obrigado por essa conversa, essa entrevista. Muitos recados ainda chegando na sequência, a gente vai ler depois. Corlati, quer aproveitar o... Padre Renato, será que eu leio? Lê mais alguns. Vamos aproveitar então, que ele está... Olha, a Emanuele diz o seguinte, diga para o padre que sou neta do falecido Olindo Lovatel. Oh, queridos!
A Lourdes Maria, bom dia e uma Semana Santa com saúde a todos. A Ilse Maria, bom dia, amigos da Bitcom, bom dia, Padre Renato, que Deus abençoe sempre, bom dia a todos. O Ivan Vidor, do bairro Cruzeiro, bom dia a todos e lindas palavras do Padre nesta quinta-feira santa. Amém. Ó, o pessoal participando aqui, muita gente deixando. E teve uma também de Guaraupaba. Ela deixou também um recado aqui para o Padre Renato, está acompanhando também a Juscelita Malessa. Deixou o recado também, parabenizando as belas palavras do Padre Renato Antônio Ariotti. Querido. Obrigado, Carlato. Obrigado, Márcio, Ariel. Obrigado, queridos. Viu? Deus abençoe. Muito obrigado e até mais, Padre Renato. Obrigado pela ideia, viu, Márcio? E na próxima vai ter que ser com a gaita, a gente quer ouvir música. Isso aí. Ainda mais nesse mês de abril, esse mês de abril, eu vou estar de aniversário dia 15. Dia 15, hein? Então, dia 15 Jesus. Tem que ter gaita. Aquele dia vamos tocar gaita também. Dia 15 vai ter que ter, não tem escapatória. Obrigado, Padre Renato. Tchau, queridos, tudo de bom, Deus abençoe. Muito bem, Padre Renato Ariotti, ao vivo aqui no Bitcom, bom dia.